What's your favorite scary movie? Você já viu uma franquia de terror voltar depois de anos e pensou, era melhor ter ficado enterrada? Pois é, hoje a gente vai relembrar 10 piores comebacks que o cinema de horror já teve. Aquelas continuações tardias, aqueles reboots toscos, aqueles prelúdios desnecessários e aquelas sequências legado que mais mancharam o nome da franquia do que honraram o seu legado. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês, se não me conhece ainda, meu nome é Breno Bicalha, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo do terror, conteúdos nostálgicos e muito mais. Então bora pros piores comebacks de franquias de terror. Preparem-se então, galera, para sentir bastante vergonha alheia aqui nesse vídeo, uma raiva também nostálgica nessa lista dos piores comebacks do terror. Já com spoiler de qual vai ser o primeiro aqui. Eita! Seis anos depois do ótimo Noiva de Chuck, chega o filho de Chuck, que esquece completamente a seriedade e abraça mais ainda o nonsense e o camp, com um humor extremamente questionável. O filme foi um flop tão grande que enterrou a franquia Brinquedo Assassino por quase 10 anos. E o seu fracasso levou a franquia a nunca mais ter um filme lançado nos cinemas até hoje, ou seja, mais de 20 anos. O remake não conta, gente, porque é um filme à parte, não é canônico nessa linha do tempo da franquia original, é como se fosse uma outra franquia à parte ali. Nova história, novo Chuck, completamente diferente. Além também de que os eventos, então, de O Filho de Chuck só voltariam a ser mencionados na série de TV lá em 2021. Ou seja, os fãs e até mesmo o criador Don Mancini fingiam que esse filme nem existia até uns anos atrás. O remake americano do Chamado de 2002, para mim, é uma obra-prima, um filme extremamente artístico, absolute cinema. Mas a sua sequência super deixa a desejar, então a franquia ficou no limbo durante 12 anos, até chegar o chamado 3, tentando revitalizar a franquia para os tempos modernos, mas não funcionou. Com história fraca, personagens rasos, novas revelações desnecessárias, com um final em aberto que não levou a lugar nenhum. O filme agradou ninguém. O que queríamos era o retorno da Rachel ali, né, para lutar contra a Samara mais uma vez, e ganhamos um filme que não acrescenta em nada na franquia. E foi um fracasso tão grande, mas tão grande, que a franquia então entrou no limbo mais uma vez e até mesmo conseguiu cancelar o filme de Sexta-feira 13 que estava sendo produzido na época. Então eu nunca vou perdoar o Chamado 3 por conta disso. Seis anos depois do último filme, esse comeback da franquia Hellraiser veio com um propósito em mente: o estúdio Dimension Films não perder os direitos da franquia, e com isso então tiveram que correr com o filme para manterem esses direitos. Então a produção desse filme Hellraiser Revelations foi super apressada, durou somente 3 meses, com as filmagens sendo feitas em apenas 11 dias. Quê? Não tem como o filme ser bom desse jeito, galera. Eles até tentaram trazer Doug Bradley de volta como Pinhead, mas o ator recusou o papel por achar o roteiro péssimo e não finalizado. E o salário pior ainda. Então o ator não voltou, né, o Pinhead original, o que já é um alerta gigante ali para algo de errado não está certo. Então seria o primeiro filme da franquia sem o Pinhead original. Ele então foi substituído pelo ator Stephen Smith Collins no papel ali do Pinhead, né, do vilão da franquia. Essa troca obviamente foi duramente criticada pelos fãs e claro, né, o filme foi
péssimo, sem nenhum tipo de carinho pela franquia, que só fizeram exatamente para manterem os direitos e entregar ali qualquer coisa sem o menor cuidado. A franquia Atividade Paranormal começou super bem lá em 2007, 2009. E não era necessário realmente ter sequências, galera. Do que seria simplesmente um filme minimalista, acabou virando uma bagunça gigante envolvendo pactos, bruxaria e até mesmo viagem no tempo. E eu me pergunto, pra quê? Pra quê? A cada filme da franquia as coisas ficavam cada vez mais bizarras. E teríamos finalmente um desfecho lá em 2015 com Dimensão Fantasma, mas infelizmente em 2021 ganhamos o filme Ente Próximo, como uma forma de repaginar a franquia, trazendo uma nova história, sem muita conexão com os filmes anteriores, mas era melhor ter deixado baixo e a franquia enterrada por mais uns bons anos, porque até mesmo o produtor Jason Blum comentou que esse filme é horrível e que era o momento de deixar essa franquia no limbo por um bom tempo até uma boa ideia surgir. Então que deixem mesmo. Se o próprio produtor ali fala que o filme é ruim, então, minha filha, não tem nem como defender esse filme não. A Bruxa de Blair, em 1999, foi um fenômeno com marketing viral de que a história era real, com direito a site, documentários e até desaparecimento dos atores pós-filme. E eu confesso para vocês que eu caí na época em que eu aluguei o filme, galera. Eu fiquei obcecada por essa história e só anos depois eu descobri que era uma mentira e eu fiquei decepcionado. Que tristeza! Mas enfim, esquecendo a sequência lá de 2000, um terceiro filme foi lançado como uma sequência do primeiro, trazendo o irmão de Heather em busca dela 17 anos depois. E, inclusive tentaram fazer o marketing viral na época também e não deu muito certo, galera. Fingiram que esse filme se chamaria The Woods, para depois revelarem o novo A Bruxa de Blair. E obviamente, né, o filme não agradou, tá nessa lista aqui. Tirou todo o mistério do original, trazendo algo realmente ali sobrenatural, sem a maestria do que o original fez, que é uma obra-prima até os dias de hoje. Com o quarto filme em produção, vamos aguardar então se esse novo comeback vai entregar ou não, ou se eu vou atualizar essa lista aqui com o novo comeback de A Bruxa de Blair, ou simplesmente eu vou trazer numa possível lista dos melhores comebacks. Mas pra que fazer um filme da Bruxa de Blair, galera? Não tinha necessidade nenhuma. Sete anos depois do que seria o capítulo final da franquia Jogos Mortais, tivemos um revival que faz uma espécie de retcon de toda a franquia, mas que leva a lugar nenhum. O filme tenta colocar mais um aprendiz ali do Jigsaw, tentando continuar os seus trabalhos, o tal do Logan, que tem zero carisma, e o filme é super arrastado e acrescenta, como eu disse pra vocês, nada à franquia. Tanto que é um filme extremamente esquecido aqui pelos fãs, esse Jigsaw de 2017. E se não bastasse, uma segunda tentativa de retorno veio aí em 2021 com Espiral, o Legado de Jogos Mortais, estrelado por Chris Rock. Nossa, quem teve essa ideia, gente? Essa gente inventa cada coisa. Ai, ai, o filme se passa ali no universo de Jogos Mortais, não tem conexão assim muito com os filmes anteriores, sendo muito mais um suspense policial em busca de um imitador do Jigsaw. Então tentaram levar a franquia para outro caminho, mas, obviamente, né, mais uma vez, não foi aceita ali pelos fãs, que entenderam que só usaram o nome da franquia ali para capitalizar um din-dinzinho. O filme até mesmo tinha uma sequência à vista, mas pelo flop, né, ela foi cancelada porque não foi bem aceita pelos fãs. Depois do fracasso de Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, que é muito mais Jason Ataca um barco, lá em 1988, a Paramount vendeu partes dos direitos da franquia para New Line Cinema. E com isso, então, em 1993, tivemos o comeback do Jason, depois de ele ter sido desintegrado pelo esgoto de Nova York.
Mas, dessa vez, ele seria explodido e viraria uma minhoca que possuiria os corpos das pessoas. Ainda daria uma de Halloween com uma irmã e uma sobrinha perdidas do Jason e ainda teria uma adaga kandariana de Evil Dead para matar o Jason mais uma vez. E ainda teríamos o Jason sendo enviado para o inferno e ainda o Fred pegando sua máscara, dando uma abertura para Fred vs Jason, um filme que só viria 10 anos depois. Nossa, quem teve essa ideia, gente? Ô, beleza, hein? Claro, né, que o filme foi terrivelmente criticado com o que fizeram com o Jason, que mal aparece nesse filme, e com a história completamente bizarra do filme também, galera. Inclusive, tem aquela teoria de que o Jason é um Deadite. Eu posso trazer essa teoria maluca aqui pra vocês no canal. Então, por muitos fãs, inclusive eu, ele é considerado o pior filme da franquia. E se vocês viram ali o meu vídeo de ranking da franquia, vocês vão ter a confirmação disso lá. E claro, né, galera, que um segundo comeback veio aí, dessa vez com Jason indo pro espaço em Jason X. É isso, né, galera? Assim, não sabe mais o que fazer com uma franquia de terror, mandem vilão pro espaço, porque realmente deu muito certo das outras vezes que tentaram, né? Os fãs esperaram 14 anos para um terceiro filme de Olhos Famintos para encerrar a trilogia com o retorno da protagonista original, Trish. Mas, né, como a franquia ali, ela está sempre em volta de polêmicas por conta do que o diretor dos 3 filmes fez, né? Ele é um criminoso convicto. O filme então acabou sofrendo vários boicotes durante a sua produção. Vários países proibiram o filme de ser filmado no local como o Canadá. Vários atores recusaram papéis e o próprio estúdio MGM não queria dar dinheiro para o filme. Então o roteiro teve que ser modificado, o orçamento super baixo e a ideia original descartada. Os fãs não ganharam o que queriam e o filme entrou num grande limbo sem divulgação e esquecido no churrasco. É um comeback que até muitas pessoas nem sabiam que tinham voltado esse filme, galera. Mas, né, tudo pode piorar, obviamente. 5 anos depois, tentaram mais uma vez com Olhos Famintos Renascimento, com outro time criativo, outro diretor, que seria uma espécie de reboot da franquia. E os 3 primeiros filmes, na verdade, seriam filmes nesse novo universo. E claro, né, que é um desrespeito aos fãs. O filme é horroroso, tem um CGI péssimo, um céu de PowerPoint. E agora, novamente, a franquia está no limbo em uma batalha judicial pelos direitos. Será que vem outro comeback aí? Pra mim não, deixa abaixo. Poxa, por favor, agora para! Não só uma, mas como 3 tentativas falhas de voltarem ao filme original. 2 tentativas de sequências legado e uma de prelúdio, e nenhuma realmente funcionou. Eita! Tenta até conseguir, até agora não conseguiu, né? Começando com o Massacre da Serra Elétrica, a lenda continua de 2013, 7 anos depois da sequência do remake, e dessa vez eles iriam trazer de volta a família Sawyer e o Leatherface original. Mas, né, cometeram aquele erro grotesco de cronologia, né, um filme de 2013 que se passa 20 anos depois do filme original, sendo que o filme original se passa em 1973, e a todo momento no filme, vocês perceberam isso, que eles tentam esconder a data do filme original? Não seria mais fácil, sei lá, o filme se passar em 1993 ou algo do tipo? Além de ser um filme extremamente polido, moderno, que não se encaixa na franquia, personagens ruins e diálogos péssimos. Vocês lembram dessa frase aqui, ó? Com o flop desse filme, desistiram das outras sequências que eles fariam e 4 anos depois resolveriam fazer um novo filme, dessa vez um prelúdio, pra quê? Mostrando as origens de Leatherface em Massacre no Texas de 2017. Realmente precisávamos de uma história de origem pro vilão? A resposta é não. É um filme desnecessário, bizarro, nojento e não foi recebido pelos fãs. E em 2022, agora pela Netflix,
mais uma tentativa falha de sequência ligado com o massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, que comete ali os mesmos erros de 2013, com um filme polido demais, moderno demais, com uma live no ônibus e protagonistas insuportáveis e um desrespeito à Sally, que voltou só pra morrer, e ainda com outra atriz, né? Já que a Marilyn Burns, a atriz da série original, já havia falecido. Mais uma vez, um filme mal recebido por todos, galera. Crítica e público. Os fãs da franquia ainda sonham, né, com um retorno digno do personagem e dessa franquia também, né? Assim, tem novos filmes aí vindo pela frente e vamos ver o que vai dar. Será que vai ser mais um comeback ferrado ou será que finalmente a franquia vai ganhar o seu grande retorno esperado pelos fãs? E vamos então para o primeiro lugar também com 3 tentativas falhas. Olha que delícia! 14 anos depois do ótimo O Exorcista 3, tiveram a brilhante ideia de trazer a franquia de volta com um prelúdio de O Exorcista, contando como o padre Merrin conheceu Pazuzu anos antes do exorcismo de Regan. O Exorcista, o início, também enfrentou vários problemas de produção e envolvimento do estúdio, né, da Warner, que odiou o filme quando ele já estava finalizado. Então eles demitiram o diretor Paul Schrader, contrataram Renny Harlin para refilmar 90% do filme inteiro. Nessa mudança drástica, né, vários atores não retornaram para as filmagens por conflitos de agenda ou se demitiram em lealdade ao diretor original. Então eles reescalaram parte do elenco, mudaram ou cortaram personagens. Assim então foi lançado O Exorcista O Início em 2004, que foi um fracasso de crítica e bilheteria, obviamente. No desespero, então, né, o estúdio, a Warner, resolveu lançar a versão original de Paul Schrader, Schrader Cut, né, como domínio prólogo de O Exorcista, para ver se essa versão original seria melhor. E pasmem, nossa, pela surpresa de 0 pessoas, também não foi bem recebida assim. Ei. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! Então a franquia ficou dormente por anos, até chegar a série de TV que, infelizmente, né, só durou 2 temporadas, e o próximo retorno da franquia aos cinemas foi pela Blumhouse, com a sequência legado, O Exorcista, O Devoto, e vocês sabem bem que fim levou este filme, né, galera? O filme é horroroso, um desrespeito à franquia, aos personagens legado da Chris, da Regan também, com cenas cringe, sem sentido, um filme extremamente picotado, até que sua sequência foi cancelada, o diretor David Gordon Green, o descobridor de franquias, foi demitido, e agora vamos seguir com uma nova história, comandada por Mike Flanagan. Essa franquia merecia um tratamento muito melhor, galera, uma franquia de mais de 50 anos, meio século, merecia uma sequência legado à autora e não essa coisa horrorosa que a gente finge que nem existiu, né? Mas e pra vocês, galera, qual é o pior ou piores comebacks de franquias de terror? Tem alguma que eu não comentei nessa lista? Que aí também podemos fazer uma parte 2. E aproveitem e deixem o like de vocês. Se vocês gostam dessas listas temáticas, que eu posso trazer mais para vocês. Sugestões também são muito bem-vindas. Se inscrevam no canal para apoiar o meu trabalho. E se tiver um botão de hype esse vídeo para chegarem a mais pessoas e meu trabalho ser mais reconhecido. Muito obrigado, galera. Até os próximos vídeos.